Vamos agora ao quadro É Política, com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Ontem eu terminei o É Política com uma pergunta. Quanto vai custar a crise? Hoje retomo desse mesmo ponto, já que alguns novos parâmetros foram divulgados, lembrando que estamos num cenário altamente incerto. Um relatório da IFE, a instituição fiscal independente ligada ao Senado, que acompanha e fiscaliza as contas públicas, mostra que o déficit primário do governo central neste ano deve chegar a 514 bilhões de reais, ou 7% do PIB. É mais ou menos o que estima o Ministério da Economia. Para se ter uma base de comparação, em 2016, no pior momento da recessão, o déficit primário chegou a 2,6% do PIB. Estamos falando de 7% neste ano. É uma pancada fiscal. Mesmo assim, Felipe Salto, que é diretor da IFE, diz que as medidas do governo estão na direção correta e devem ficar circunscritas ao período da crise. A dívida pública também vai aumentar bastante, deve chegar perto de 85% do PIB, mas não será uma trajetória explosiva, segundo me relataram economistas. Isso porque há algumas medidas de controle. O limite do teto de gastos, o teto de gastos foi mantido. 2, os juros estão baixos, o que reduz o custo da dívida. 3, a reforma da Previdência foi feita. E 4, muito importante, os gastos são temporários, ou seja, tudo isso acontece, essa expansão de gastos, num ambiente relativamente controlado. Outro número que chamou a atenção foi a divulgação hoje pelo FMI de uma projeção de queda de 5,3% da economia brasileira. É um cenário mais pessimista do que espera a maioria das instituições financeiras, que trabalha com uma recessão de 2% neste ano. A lição dessa crise é que os cenários ainda são muito incertos e não há um número mágico.